Ainda há pouco eu tava na academia e chegou uma mulher, falei, pô, mulher bonita e tal. Mas eu continuei meu treino. Depois de uns 5 minutos, eu olho na direção dela e ela olha no meu olho. Nessa mesma hora eu acabo deslizando e desvio o olhar. Olho pro lado. E nessa hora eu sei que minhas chances com essa mulher acabaram completamente. Isso me fez pensar o quanto você, de fato, põe intenção onde você está olhando. O quanto você está ciente da tua linguagem corporal e de onde tu está colocando teu olho. É uma coisa que eu faço muito conscientemente e mesmo assim eu erro de vez em quando. E eu já quase me meti em briga por causa puramente de onde eu estava olhando. Não é o que você pensa, mas para você ter noção do quão importante é esse tipo de coisa. Porque onde você está olhando passa uma mensagem. Então, por exemplo, nesse caso com a mulher, quando eu desviei o olho, mostrou uma certa insegurança, mostrou falta de confiança, como se eu não estivesse pronto para aquilo. E confiança nada mais é do que capacidade. Então, quando você desvia o olhar, você se mostra incapaz de lidar com aquela situação, mostra que você está talvez escondendo alguma coisa, que você não quer ser visto, você está se diminuindo de tamanho e fazendo você parecer mais fraco. O que, obviamente, não é bom, porque homens respeitam outros homens que eles temem ou que eles sabem que têm alguma capacidade, e mulheres também respeitam, obviamente, esse tipo de homem e vão se sentir mais atraídas por um homem que tem capacidade de defender elas ou que seja capaz de certas coisas. Tanto é que confiança é puramente capacidade. E a gente sabe que a galera fala muito de confiança é bonito e tal. Então, quando você olha fixamente para alguém, você demonstra esse tipo de confiança. E foi justamente aí que entra a questão de como eu quase me meti em briga. Porque quando eu normalmente ando na rua, eu tendo a olhar no olho das pessoas, que é cada vez mais raro hoje em dia, já que cada um anda ali olhando só no seu celular. E eu tava passando pelo parque, nisso eu olhei pro olho de um cara que tava dentro de um carro. E aí ele continuou me olhando. E eu não tenho a tendência de desviar o olhar. Então eu continuei olhando para ele, ele continuou me olhando, até que uma hora ele quase saiu do carro e começou a ficar, qual foi? Tá com algum problema? Quer brigar? Não sei o quê. E eu só passei reto depois dessa. Mas continuei olhando pro cara, mas passei reto, não dei bola. Mas isso mostra o quanto o olhar muda como as pessoas lhe veem. Se você quer intimidar alguém, olhe para essa pessoa fixamente, sem expressões por um tempo, e você vai ver que ela vai começar a ficar desconfortável. Tanto é que quando é uma questão de tensão assim com o sexo oposto, você como homem também não quer ficar encarando a menina. Isso é muito comum. Ou o cara olha assim, olha pro lado ou então o cara encara. E são dois erros extremos. Porque quando você encara, você intimida a outra pessoa também. Como se você estivesse demonstrando dominância extrema ali, como se você estivesse com algum intento negativo. E essa parte dessa tensão toda também requer um certo jogo de interesse e desinteresse. Querendo ou não, você tem que deixar a mulher se perguntando se você de fato gosta dela ou não, para você criar intriga, para você de fato ficar sendo pensado sobre, para ela pensar sobre você e acabar conquistando. Então, você olhando fixamente para a mulher, ela vai pensar, tipo, não tem mais nada interessante na vida dele ou nesse ambiente aqui e tá olhando fixamente para mim, além de, obviamente, se sentir intimidada. Então, é importante também que você entenda que cada coisa tem um motivo de comunicação. Por exemplo, digamos que você é um cara grande, assim, como eu, um cara de 1,80 m e 90 e poucos quilos. A maioria das pessoas se sentem um pouco intimidadas por um frame grande assim, se for uma pessoa que não esteja no mesmo nível de capacidade física, digamos assim. Então, digamos que um cara maior, assim, mais forte,
o carro dele quebra, ele precisa bater na porta de alguém para pedir ajuda. Se ele bater lá na porta da pessoa e ficar assim, grande, peito estufado e tal, numa pose intimidadora, as chances da pessoa abrir a porta são muito menores. Porque vão pensar, caramba, o que, será que esse cara quer? Ele deve estar vindo me cobrar, deve ser um agiota, alguma parada desse tipo. E eu não quero abrir essa porta porque se abrir, capaz de dar merda. Já se ele ficar mais reduzido, mais com a linguagem menos confiante, é mais capaz da pessoa abrir, porque ela acredita que esse cara não vai conseguir fazer mal a ela. Então, cada linguagem corporal serve para uma situação. Você, por exemplo, já deve ter visto no colégio, quando o professor estava fazendo uma chamada, algo do tipo, os alunos diminuírem a linguagem corporal para tentarem se esconder mais e virarem menos alvo, ficar assim e tal, e não olhar na cara do professor, mas essas pessoas acabam virando alvo, porque a gente tem essa tendência também de observar muito bem esse tipo de coisa. A gente foi treinado para observar comportamentos humanos. A razão da raça humana ter chegado tão longe, assim como falando no livro Sapiens, é porque a gente conseguiu se comunicar tão bem. A gente consegue decifrar expressões faciais, corporais tão bem. Então, quando você tenta se diminuir, ou quando você fica maior, as pessoas vão, de fato, detectar isso. Então, quando o professor vê que é um aluno que está se escondendo ali, ele acha que ele não está preparado. Então, eu vou pegar ele para mostrar a ele que ele precisa estar sempre preparado para esse tipo de pergunta e tal. Então, você demonstrar fraqueza ou demonstrar ser forte, cada um tem os seus critérios ali, quando você deve usar. Mas, via de regra, você gravitando para uma linguagem corporal forte, alguém que é capaz de lutar, por isso também que eu recomendo você começar uma luta, porque aí você vai naturalmente ganhar essa linguagem corporal de alguém que é capaz de lutar, de alguém que anda com a mão pronta para precisar reagir se alguma situação acontecer. Isso é uma linguagem corporal que vai passar confiança para as pessoas, que é essa capacidade de resolver qualquer tipo de situação. Então é isso. Se você precisa aprender que tem certas ferramentas para certos locais. E com isso, se você concorda, se você discorda, se você acha que o posicionamento dos seus olhos não impacte tanto, que não são a janela da alma ou algo desse tipo, peço que você deixe um comentário. Se você gostou desse vídeo, se você acha que ele foi útil, peço que você curta e se inscreva. Até a próxima.